queria primeiro que o senhor explicasse por quê. O que é essa imagem? Gente, quem não está vendo, é uma imagem de um pastor colocando aqui, fazendo uma oração sobre a barriga do Bolsonaro, né? Isso. O que significa isso, hein? Que essa oração aí não deu Então, certo, porque ele segue sendo operado, é isso? não, para mim é algo pior ainda, algo que fica no ar, Azenha. Essa foto foi tirada em abril de 2018, tá? É uma foto pré-facada, entendeu? E para quem conhece a estética evangélica, vamos dizer assim, para quem conhece por dentro a forma como funciona essa coisa da oração evangélica, geralmente, quando a gente ora impondo as mãos, a gente ora impondo as mãos sobre a doença, sobre o lugar em que a pessoa está doente. Então, isso aí, olha só, onde a Michele e o pastor Reuel Bernardinho, isso aí acontece no encontro dos Gideões da Última Hora, que é lá em Santa Catarina, é um dos maiores eventos evangélicos do Brasil. E eles impõem as mãos exatamente sobre a barriga de Bolsonaro. E é o momento, nesse momento aí, nesse culto, é o momento de oração de cura. Então, estão entendendo o que tem por trás disso aí? Ou seja, Bolsonaro tem algum problema aí antes da facada. Certo. O pastor, Antes da facada. Então, isso aí ajudaria a foi explicar. Isso aí ajudaria a explicar por que foram chamados oncologistas, porque esse médico que foi dispensado pela Michele era oncologista, não? Sim, sim. Então, assim, ele tem um problema pré-facada. Então isso aí, para mim, essa foto aí é muito simbólica. Essa foto aí a gente tem que guardar porque ela tem muito significado. Para quem é evangélico, sabe o que significa isso. Você orar impondo as mãos na barriga de alguém é a mesma coisa. A pessoa está machucada na perna, eles vão impor as mãos na perna da pessoa, eles vão impor as mãos geralmente sobre o lugar em que a doença está manifestada, vamos dizer assim. Então, aí a gente tem uma foto de abril de 2018, ou seja, a gente tem aí pelo menos uns 5 meses antes da facada, e a Michele e o pastor Reuel estão orando, impondo as mãos no intestino de Bolsonaro. Então, assim, ele tem um problema aí bem antes disso. O que é, a gente não sabe. E aqui eu não estou dizendo que é mentira a facada, é verdade a facada, não estou dizendo. Mas o que mostra é o seguinte: há um problema anterior. Há um problema anterior, e isso está bem nítido nessa foto aí. É uma foto muito simbólica. Repito, quem conhece de dentro assim, as sutilezas evangélicas sabe o que essa foto significa. Então, eu queria trazer essa foto exatamente para trazer essa ideia. Bolsonaro já tem alguma coisa bem antes da facada. E é exatamente nessa região. Pois é. O pastor... Pode falar, Ivan. Pastor, olha só, eu estava até pesquisando aqui, porque eu me recordo muito bem de quando circulou bastante essa foto e tudo mais, né? E ela foi compartilhada por um pastor, né, dessa igreja, que foi Congresso Gideões Missionários da Última Hora. Sim, da Última Hora. E ele mesmo, que o próprio pastor ali que estava fazendo essa intervenção, escreveu ao divulgar essa imagem. Capitão Bolsonaro, no dia 29 de abril, no Gideões, tivemos um sentimento de orar pelo seu abdômen. Seria coincidência ou providência divina? O próprio pastor, né? Ele diz, tivemos o sentimento de orar pelo seu abdômen, né? É curioso, porque, de fato, isso foi antes da facada, e hoje o problema do Bolsonaro é abdominal, né? Exatamente. É bom ter... Ivan, é bom ver que essa postagem do pastor é pós-facada, tá? Então, assim, tá.
E ele é pós-facada porque o pessoal começou a trazer essa foto para mostrar que tinha um problema antes. E o pastor Reuel vai dizer que não, ele sentiu de Deus de colocar a mão ali. Né? Não, não é. A gente sabe que não é. A gente sabe que quando vai orar, o cara fala, ó, tá doendo aqui, eu tô com um problema aqui. A Michelle já estava com a mão ali, entendeu? Há o vídeo dessa cena. Então, isso é muito, muito significativo. Essa foto é muito significativa. Então, para mim, ela traz essa ideia. E quanto a Michelle agora fazer isso, eu acho que é mais um jogo de cena. E esse jogo de cena pode ser também, aqui eu estou, né, assim, divagando, mas assim, eu acho que esse jogo de cena pode até ser para fortalecer o nome da Michelle. Tá? Olha como ela tem o poder de tomar decisões, olha o poder que ela tem, olha como ela é que está, entendeu? Porque como o Bolsonaro já se vê fora do jogo, pode ser que esteja jogando aí para mostrar o poder da Michelle, né, nessa coisa toda. E aquela cena, Azenha, do pessoal da mulher que repreende o pessoal ali, eu achei fantástica, né? A mulher chega lá e fala, vocês estão usando o nome de Jesus para isso. Né? Não usem o nome de Jesus para fazer essa sujeira que vocês estão fazendo. E quem dera a gente tivesse mais gente fazendo isso ali naquela hora, porque isso é uma vergonha. Né? E aqui, deixa eu falar, não estou falando que quem é a favor de Bolsonaro não pode orar por ele. Isso é uma questão pessoal. Cada um faça do jeito que achar melhor. Mas quando você transforma isso num linguajar político, numa ação política, né? Ou seja, você está usando o nome de Jesus ali para dizer ele é um escolhido de Deus, que vai, entendeu? Isso já é problemático. Então, aquela mulher tem toda a razão a fazer isso. Não estou aqui criticando. Quem quiser orar pelo Bolsonaro, para que ele fique curado, essa coisa toda, que o faça. Isso aí é uma questão de fórum íntimo e da fé de cada um. Mas quando eu começo a fazer desse discurso um discurso messiânico, eu estou aqui orando porque Deus vai levantar esse homem para curar a nossa nação, essas coisas desse tipo, aí sim há um problema sério. Então, é basicamente isso. Mas eu queria, como eu te falei, para mim a melhor coisa que eu queria trazer antes de tudo era aquela foto, para a gente relembrar que há um problema anterior à facada no intestino de Bolsonaro. Ele não tem esse problema por causa da facada. E aqui, mais uma vez, não estou dizendo que não teve facada, que teve facada, só estou dizendo uma coisa, há um problema anterior. Eu estou colocando aqui o vídeo que deu muita repercussão, sim, pastor, porque esse é o trecho, né? Os bolsonaristas, obviamente, foram para a frente do hospital, estão aproveitando para fazer disso também um espetáculo político, mas eles aí, no final aqui, olha, esse é um vídeo que circulou em rede social, o Metrópolis publicou, sim, também. Aí a mulher vai lá, no final. Em nome de Jesus e graças a Deus. Está abençoado. Em nome de Jesus está amarrado. Está amarrado esse monstro. Esta é a pessoa que faz o protesto logo que acaba a oração. Vamos ver. Em nome de Jesus está amarrado. Está amarrado esse monstro. Em nome de Jesus. Não usa o nome de Jesus. Ele persegue Jesus. Ele persegue Jesus. Não, vocês não têm autoridade para falar em nome de Jesus. Não tem. Porque quem serve? Não tem. Não usa os evangélicos. Não usa o nome de Jesus, tá? Não usa. Ele é apoiado por Israel, o Estado terrorista e assassino. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E aí, pastor? É isso. Né? E é assim, a gente não pode... Gente, é tão óbvio uma coisa que às vezes dá raiva na gente, porque é tão óbvio. Bolsonaro, o que ele faz é totalmente o oposto do que Cristo faria. E ele fez isso a vida inteira. Então, assim, não é que o Bolsonaro agora fez alguma coisa.
O Bolsonaro, a vida inteira, foi, em termos até bíblicos, a gente dizer assim, um anticristo. Entendeu? O Bolsonaro é um anticristo nesse sentido. Ele é alguém que faz o oposto do que Cristo faria em todos os aspectos. Eu não consigo ver Jesus falando em metralhar ninguém, eu não consigo ver Jesus rindo da morte de alguém, zombando da morte de alguém por falta de ar, não consigo ver Jesus falando para uma mulher, não vou te estuprar porque você nem merece, né? Não consigo ver Jesus falando que se tiver um filho gay, vou dar porrada nele. Não consigo. Então, assim, o Bolsonaro é a antítese do Evangelho. O Bolsonaro é a antítese do Evangelho. O Bolsonaro é o oposto do Evangelho. Então, nesse sentido, é sim um anticristo. Então, quando você vê uma gama de pessoas que se dizem evangélicas elogiando o Bolsonaro como se ele fosse um ser messiânico, um cara que falou, elogiou torturador, sabe? Um cara que tem, assim, que diz que a ditadura matou pouco. Ou seja, a vida de Bolsonaro é uma vida anticristo. Toda a obra de Bolsonaro é uma obra má. É aqui, usando bem um termo bíblico, né? As obras dele são más. Né? Então, o Bolsonaro é um cara desse naipe. Eu estou... É até interessante, estou prefaciando um livro, estou escrevendo um livro, inclusive hoje, escrevendo o prefácio de um livro que eu terminei de ler ontem, que é sobre isso. O rapaz, o livro fala sobre a igreja enfeitiçada, né? É um tipo de feitiço, sabe? É uma coisa assim, a igreja está enfeitiçada pelo bolsonarismo, né? É uma coisa que pegou assim de um jeito que a gente fica meio assustado. Como é que esses pastores... E aí tem duas coisas aqui, só para terminar a minha fala. Tem duas coisas que são interessantes destacar. Uma é o povo que vai atrás do que o pastor ensina, que é inocente pelo não mútuo, mas é inocente. Ali está ali aprendendo. Outra coisa são os pilantras. Esses caras não têm conversa. Bolsonaro, Josué Valandro, os outros lá, é tanta gente que nessa hora, Magno Malta, né, Magno Malte, como dizem, né, e essa galera toda, essa turma é pilantra, essa turma sabe quem é Bolsonaro. Essa turma sabe o que Bolsonaro representa. E está do lado dele exatamente porque faz parte do jogo dele. Então, esse pessoal, como aí usando mais um termo bíblico, né, o Deus desse pessoal é o próprio ventre. Ou seja, eles querem, para eles, né, os valadões da vida, essa turma, o Deus deles é o próprio ventre. Ou seja, é dinheiro, é poder, é isso que eles querem. E eles têm isso com o Bolsonaro. Então, essa turma é pilantra. Muita gente que está nas igrejas está ali porque achando que... E aí é o que eu sempre digo, esse pessoal está em disputa, a gente está lá disputando essas mentes. Agora, essa galera é realmente do mal, essa galera é uma galera do anticristo, né? Então, Malafaia, Josué Valandro, os Valadões, o Magno Malta, esses outros todos aí que estão com o Bolsonaro, essa turma está abraçada até a alma com o anticristo. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. E a Bíblia nos diz que o anticristo é o falso Messias, né, Zé? É o falso Messias, exatamente. O anticristo. Messias Bolsonaro. O anticristo, gente, ele não é uma figura, diria assim, horrorosa. Na Bíblia ele aparece sempre como alguém que engana os escolhidos, vamos dizer assim. Ele é alguém que engana, ele é alguém que parece ser do bem, mas não é. Então, assim, todo o discurso do Bolsonaro, todo o discurso... Então, ele é uma espécie de anticristo, sim.
Assim como foram muitos outros, como Hitler foi, assim como vários outros foram na história, que usaram a figura de Deus, usaram a religião. Então, isso na Bíblia é um anticristo. O anticristo não é alguém, um satanista. Não. O anticristo é alguém que, por dentro da religião, é totalmente o oposto do que Cristo seria. Então, eu não tenho dúvida de que Bolsonaro, Malafaia, essa turma toda está envolvida nisso. Olha só esse comentário. Com o Age Araújo. Sabe por quê, gente? Porque quando eu pergunto aqui para os bolsonaristas, que existem, né, muitos, o que o Bolsonaro fez, eles mentem sobre o Pix e eles não acham mais nada. Não acham mais nada que ele fez, ele só destruiu. Então, eu concordo com esse comentário. Ele trouxe ódio e desavença. Trabalha em cima do ódio. Trabalha em cima do material que ele produz com o seu intestino, com o seu estômago. É só isso aí. É ódio, ódio, ódio. É uma coisa muito negativa, é uma negatividade, né, pastor? Olha, tem o texto bíblico que Jesus fala o seguinte, que o anticristo, o falso pastor, o falso mestre, ele vem para roubar, matar e destruir. Eu acho que isso resume Bolsonaro, entendeu? É assim, ele veio roubar, matar e destruir. É tudo que... primeiro que isso aí nem... Primeiro que não sou eu que estou falando. Ele diz que a especialidade dele é matar. Né? Ele diz que veio para destruir tudo isso que está aí. Né? E roubar, a gente já sabe o que ele roubou. Então assim, ele veio para roubar, matar e destruir. Está claro isso para mim. Isso aí o próprio Jesus falou, é isso. Olha o comentário aqui da Georgina Faustino. Ela fala, sou evangélica há 43 anos e concordo com essa irmã. Ela estava se referindo, creio eu, àquela senhora lá na porta do hospital, né, que reage aos bolsonaristas. Ela fala assim, a oração que pede injustiças. Deus não ouve, não ouviu e nem ouvirá. Homicidas não entrarão no céu. Punhal verde e amarelo mostra isso. Obrigada, Georgina, pelo seu comentário. E chegou um superchat também, do Edson Joane. Nem quero imaginar onde vão pôr as mãos para orar pelo desentupimento intestinal do inominável. Pior que agora já imaginei. Não vou imaginar sozinho. Edson, mais um superchat do Edson aí hoje para nós. Ai, peraí, isso aqui eu já coloquei. Mas é isso, gente. Agradecer ao pastor Zé Barbosa, a gente chamou ele especialmente para este momento da notícia da Michele. Por que a Michele, o protagonismo, o pastor explicou com muita pertinácia política, ela pode ter assumido agora um papel político, porque eles só pensam nisso, eles só pensam em salvar o Bolsonaro e levar a família de volta ao poder. Só isso, exatamente. Gente. Débora, golpista do batom, eles não estão preocupados com nada. É Bolsonaro de volta no poder ou alguém da família, né, pastor? É isso, é por aí, é isso mesmo. E estamos juntos. A hora que precisar, é só chamar que a gente está aqui. Bom demais ver vocês. E assim, vamos combinar alguma coisa. Ainda estou em São Paulo aqui, vamos... Vamos combinar. Você está aqui até depois do feriado, pastor? Estou aí até o início de maio. Então, a semana que vem, sem falta, depois, porque eu vou viajar agora no feriado, vou ficar fora esses próximos dias, mas voltando da viagem do feriado, né? Vamos combinar. Vamos aqui nos encontrar aqui no centro de São Paulo. Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, Barbosa.